A impaciência de ser paciente. Quando a raiva parece que vai explodir, é comum a gente sentir uma energia incontrolável, um poder que se acumula e busca uma saída. Aqui tem uma imagem aqui da thumbnail que você provavelmente clicou aqui antes de ver esse vídeo, onde uma pessoa cegamente tomada pela impaciência tenta sugar o próprio reflexo dela. Seja em um jogo que a gente perde diversas vezes ou numa situação que se repete e nos desfavorece. Essa repetição excessiva nos deixa incomodados e bravos. Então a gente xinga, fica nervoso e percebe que está no limite. Mas felizmente eu estou aqui para te mostrar uma coisa que vai te ajudar a controlar essa sua raiva aí, meu garoto. Para quem não me conhece, eu sou o Félix e aqui eu compartilho superpoderes que estão escondidos por trás das palavras. Então hoje a gente vai falar sobre uma palavra que muitas pessoas evitam, que é a paciência. Então o primeiro ponto para a gente resolver esta falta de paciência é a gente entender que a impaciência é uma reação a um estado de desconforto. E esse desconforto muitas vezes vem de uma situação constante que se repete sem parar. E um belo exemplo de situação constante que estava acontecendo comigo antes de eu gravar esse vídeo foi o fato de eu encontrar distrações de forma repetida, fazendo com que eu adiasse cada vez mais o fato de eu me sentar aqui na minha cadeira, ligar a câmera e começar a conversar. Então é um tipo de situação ali que gera uma certa impaciência, porque eu sei que eu tenho que fazer uma tarefa em determinado momento, só que em algum momento eu vou encontrando novas distrações que fazem aí com que eu vá jogando essa tarefa para o futuro. Eu posso te dar um exemplo da minha própria vida, mais um, né? Eu costumava ir trabalhar todos os dias e tinha que correr de um lado para o outro, porque o trabalho exigia agilidade. Isso não acontecia só na segunda, acontecia na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até mesmo no domingo, principalmente no domingo, porque tinha um movimento noturno dos evangélicos, né, que chegavam lá na loja e passavam pelo drive-thru. Então chegava a ter domingos em que vários carros faziam fila no lugar onde eu trabalhava. Então acontecia esse embarreiramento do tráfego na rua devido a essa fila de carros que ficava ali no drive-thru do local onde eu trabalhava. Era uma situação em que um desconforto constante gerava em mim uma resposta impaciente. E o que causava essa impaciência? Geralmente o gerente me pedia para estocar as coisas ali na base da pressa mesmo. Então eu corria ali para onde ficavam as coisas, a geladeira ali do local, e resgatava as coisas lá dentro e ia estocando. Então eu estocava alface, estocava carne, estocava batata, estocava o leite que servia, não é leite o nome que fala, mas eu estocava aquele líquido que servia para fazer o milkshake que o pessoal comprava, estocava bolsa de refrigerante também. Então é óbvio que eu fui treinado para eu entender onde é que ficava cada uma dessas coisas, para que ali na pressão eu não precisasse pensar muito antes de eu de fato estocá-las. Então tinha essa rotina de educação ali por parte das pessoas que me treinavam para fazer com que eu conseguisse ser de forma contextualizada ali na pressão, mais produtivo. Outro exemplo é na vida de pai e mãe. Então imagina que o seu filho está numa fase de fazer a mesma pergunta várias e várias vezes. Ah, por quê? Ah, porque você tem que tomar banho agora. Ah, por quê? Porque senão o seu bumbum vai ficar encardido. Ah, por quê? Porque eu comprei o shampoo e eu quero que você use. Ah, por quê? E essa somatória de porquês
mesmo que venham da curiosidade inocente de uma criança, vai te irritando. E pode acontecer também num relacionamento. Suponhamos que você, um cara de 20 e poucos anos, ama aí a sua namorada, você gosta da companhia dela, você acha ela bonita, você se atrai por ela fisicamente, mas ainda assim existem detalhes que te incomodam, mas que você, por algum motivo, por algum medo que você tem, você não fala para ela. Digamos que talvez ela tenha uma mania irritante de te pedir presentes o tempo todo, porque ela foi mimada pelos pais ou talvez por um desejo interno de ser paparicada. E aí você atende a esses pedidos e acaba dando todos os presentes que ela pede, porque você tem medo do que pode acontecer depois que você disser não para um presente que ela pediu. Mas por mais que isso te incomode, você adia essa conversa séria que muito provavelmente poderia te poupar uma grana e um puta estresse no futuro. E isso é uma falta de comunicação que eu acredito que é fundamental em um relacionamento. Você dizer não não é um ataque, mas sim uma defesa. Se a pessoa te ama de verdade, ela não vai te deixar só pelo mero significado de você rejeitar fazer algo onde só ela tem a vantagem enquanto você fica ali vendo ela aproveitar essas vantagens. Essa conversa é um jogo de cintura que serve para mostrar que um relacionamento é um jogo de dois, onde ambos precisam estar na vantagem. Eu não vou dar muita profundidade nesse tópico de relacionamento, até porque eu tive poucos namoros, assim vamos dizer, na minha vida. Eu tive só 2. Inclusive, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque o que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade de você sentir o quanto você conseguiu ser intenso ali ao ter uma relação que você considera profunda e verdadeira ali com uma pessoa, tá ligado? Eu nunca gostei de coisas rasas, eu sempre gostei mais de relações profundas, onde você consegue ali compartilhar coisas sobre você que geralmente você não compartilharia com mais ninguém. Então tem até um vídeo que eu falei sobre um cara que é virgem, tá ligado? Aos 30 anos, que ele postou no Reddit. Eu vou deixar aparecendo aqui em algum lugar dessa tela, vou deixar no card para você clicar se você tiver interesse em assistir esse vídeo. Mas colocando numa realidade assim, se eu fosse virgem de 30 anos, aproveitando aqui que eu abri essa brecha, eu não me sentiria um perdedor, pensando por esse lado. Porque eu esperei até os 21 para eu ter ali uma relação onde envolvesse um amor genuíno pela pessoa, com quem foi a minha primeira vez. Esse era um desejo muito forte que eu tinha, então eu não tinha pressa de esperar quanto tempo que eu precisasse esperar de fato para eu ter a minha relação íntima com alguém. Eu tô em paz com isso porque eu vejo muito jovem, tá ligado? Fazendo esses atos muito imaturos, simplesmente fazer por fazer, e eu acho que isso não é uma boa impressão a se deixar para si mesmo, tá ligado? Porque a pessoa que já começa fazendo muito cedo e ela não tem essa noção de que um relacionamento é compartilhar uma vida junto com uma outra pessoa, você compartilhar ali um momento em que vocês dois se tornam um, você quando você está ali com a pessoa, acaba virando uma coisa mais de, vou fazer só porque me dá tesão e foda-se, tá ligado? Eu não gosto dessa ideia. Eu gosto de aproveitar o momento, eu já gosto de estar junto com a pessoa, já gosto de conversar com ela, já gosto de sentir o corpo dela no meu. Eu gosto de ter esse contato físico e emocional. Eu tenho a liberdade de eu ser emocionado ali, mesmo a gente sendo homem e a gente ser cobrado pela vida para a gente ser racional o tempo todo. Mas então acredito que seja um valor muito forte
que eu carregaria comigo, custe o tempo que fosse levar até o final da minha vida. E se eu não encontrasse ninguém, eu estaria satisfeito porque eu não me sentiria sujo pela quantidade. Fisicamente falando, provavelmente seria uma coisa que não seria emocional, seria só mais uma coisa, vazia, sem significado nenhum. Ah, fiquei com ela, foda-se, fiquei com aquela ali também, tá ligado? Fiquei com aquela outra e vai contando ali vantagem pros amigos, tá ligado? Nunca gostei disso também, acho muito escroto. Então, muito desse valor que eu tenho de valorizar uma relação a dois de forma profunda reflete aqui nessa frase: se eu te dou um presente, não é porque eu não sei dizer não, mas porque isso também me beneficia de alguma forma. O segundo passo, e o mais importante, é entender que a sua impaciência tem gatilhos. Ou seja, uma coisa acontece e faz com que você fique nervoso, fazendo com que uma causa leve a um efeito. Por exemplo, toda vez que a sua namorada posta uma foto em que você acha que ela está sensualizando, você se incomoda. Ou quando ela responde um ex dela, você fica puto. Mas às vezes não tem como evitar. Principalmente quando a namorada que você tem, ela é mãe de uma criança, onde no contexto de mãe, ela precisa se comunicar com o pai dessa criança para que o pai venha buscar o filho no final de semana. Então essas são algumas situações que podem servir de gatilho. Então, pegando um exemplo meu como criador de conteúdo, os gatilhos que me deixam impaciente e desanimado são postar um vídeo e ele não pegar visualização no YouTube. E quando eu olho aquele vídeo que eu postei com tanta dedicação, inclusive eu estou procurando me dedicar o menos possível nos meus vídeos e focar mais na mensagem. Porque eu acredito que a mensagem, se ela tiver um poder de a pessoa receber a mensagem e conseguir manter essa mensagem ativa ali na rotina dela, eu acredito que ela terá o efeito ao qual eu gostaria que ela tivesse, de permanecer de fato ali com a pessoa conforme ela vai vivendo. Inclusive, talvez se você for novo aqui no canal, esse vai ser o seu primeiro vídeo, inclusive fica o convite aí para você se inscrever. Mas se você olhar os meus vídeos anteriores, eu geralmente gravo utilizando o meu computador. Meu computador, infelizmente, começou a dar pau, então eu estou buscando maneiras mais simplificadas de eu conseguir aumentar a quantidade de vídeos que eu costumo postar, só que sem perder tanto a qualidade. Focando na mensagem, óbvio, mas encontrando uma forma que seja confortável de eu criar e que seja confortável daquele que me ouve conseguir consumir de uma forma agradável. Então esse é um ponto de equilíbrio aqui que eu defini como um objetivo pessoal aqui para a minha profissão de criador de conteúdo. E toda vez que um vídeo meu, quando eu posto e pega 0 visualizações, 0, literalmente nada, isso me faz pensar se eu estou realmente indo no caminho certo. Outra coisa que me incomoda também é perder seguidores. Inclusive isso aconteceu no meu perfil do Substack, que é o perfil que eu estou usando aqui para ler essa newsletter que eu postei. Inclusive vou deixar na descrição aqui também, caso você queira ler essa newsletter com mais calma, com mais detalhe. Vou deixar também o meu perfil do Substack na descrição desse vídeo aqui para você, caso você queira me acompanhar por essa rede social. É uma rede social nova ali de pessoas mais intelectualizadas ou que buscam se tornar mais inteligentes de alguma forma, onde tem várias pessoas que costumam ler bastante livros, pessoas que de fato cultivam o hábito da leitura e da obtenção de conhecimento. É um espaço bem agradável, eu tenho utilizado bastante, entro todos os dias, estou sempre postando por lá.
Então fica o meu convite aqui para você me seguir. Mas toda vez que eu perco um seguidor, seja em qualquer rede social que eu tenha, eu lembro que isso não depende exclusivamente de mim, tá ligado? Depende mais da pessoa que está me seguindo do que de fato eu apontar a cabeça na arma da pessoa e falar, me segue, tá ligado? Que nem muitos tentam fazer, não dessa forma, mas forçando ali com que as pessoas sigam ela de volta. Por exemplo, eu estava lendo uma nota do Substack, inclusive, onde uma pessoa me contou que uma pessoa começou a seguir o perfil dela, e aí, por ela ter visto que ela foi seguida por alguém, ela visitou o perfil dessa pessoa que seguiu ela, gostou do perfil dessa pessoa que a seguiu e seguiu de volta. Essa pessoa não deixou de seguir ela de imediato, mas foi no mesmo dia. Porque quando ela foi acompanhando aquela pessoa e ela em algum momento se deu conta que essa pessoa que havia seguido ela um dia atrás tinha deixado de seguir ela, automaticamente ela deixou de seguir, pelo que ela me contou, e seguiu com a vida, tá ligado? Mas ficou a reflexão nessa pessoa, que as pessoas estão tão dispostas a conseguir seguidores de forma tão rápida, imediata, sem fazer o devido esforço e simplesmente querendo seguir para ser seguido de volta e automaticamente deixar de seguir, que é uma coisa que eu também não gosto muito, das pessoas ficarem postando, vamos seguir o perfil um do outro para a gente crescer junto. De imediato pode até funcionar, mas no longo prazo, considerando que o fato de que você seguiu um perfil apenas para promover o crescimento, muitas das vezes não gostar daquele conteúdo que a pessoa que você seguiu por seguir, você não gosta desse conteúdo, automaticamente não vai adiantar de nada essa quantidade, esses números ali no perfil da pessoa e no seu perfil. Porque ninguém vai consumir o seu conteúdo, ninguém vai interagir com você, o assunto que você posta não interessa para essas pessoas, nada de errado, o problema é só o interesse mesmo, esse conflito que vai haver por essa prática, onde vocês têm um número nos seguidores, mas o engajamento oferece números que não batem com esses seguidores. Então, muito cuidado aí ao adotar esse tipo de prática aí no perfil de qualquer rede social sua. É por isso que eu vejo os números não como um motivador para continuar fazendo algo, e sim como uma métrica de correção. Como assim? Porque eu tenho comigo que eu me auto-saboto ao esperar números exorbitantes. Sei lá, eu quero ter 1 milhão de seguidores, tá ligado? Eu coloco essa meta pra minha vida e toda vez que eu olho para os meus seguidores atuais e vejo que eu não tenho esses 1 milhão de seguidores, eu me frustro e fico dizendo, eu acho que eu vou desistir, mano. Eu não consegui meu 1 milhão de seguidores, tá ligado? Que eu gostaria. Meus conteúdos nem pegam visualização. E aí você vai trazendo essa meta tão exagerada que você colocou para si mesmo e comparando com a sua vida atual a ponto de algum momento você deixar de lado o seu projeto de construção de perfil, de crescimento de fato, porque você definiu uma meta muito alta, muito exagerada. Um número que você considera difícil de você alcançar na sua realidade atual, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas que naquele momento você não acredita, você quer aquilo, mas você não acredita que é tão capaz de conseguir aqueles números. Por mais que você fale, eu acredito em mim, vou começar a postar aqui. Só que se você ficar só mirando ali no 1 milhão, fica mais difícil. Se você, sei lá, mirasse em postar conteúdo com constância, o simples fato de uma coisa que dependa 100% de você fazer e fazer, facilitaria muito mais com que os seus seguidores, que você tanto deseja, chegassem mais naturalmente, que é o que eu tenho feito. E aqui eu até coloquei, números que eu considero difíceis de alcançar, considerando que tenho poucos inscritos ou seguidores e que ninguém me conhece. Outro gatilho da minha vida é quando eu estou jogando Gears of War
e eu fico morrendo diversas vezes numa mesma fase. Então, para eu não me estressar, eu sigo esse princípio que é: eu presto atenção nos detalhes que me fizeram perder. Então eu avalio se eu estou morrendo pelas costas, sendo atacado por um monstro enorme, ou simplesmente morrendo ao fugir de um bicho correndo na minha direção. Eu tenho treinado bastante esse tipo de foco e seriedade, que é o que me ajuda a manter a calma e ficar menos focado em xingar como um bebê chorão, que é o costume aí de muitos jovens, até adultos que fazem isso. Já vi até um meme de uma mulher sentada do lado de fora só para mostrar que o marido não tá batendo nela, nem gritando com ela, tá ligado? Nem sofrendo violência doméstica, tá ligado? A mulher sentada no banco lá na frente da casa dela, tomando acho que um suco, tá ligado? De óculos escuros e lá tomando sol, tá ligado? Só mostrando ali que tá tudo bem, que o marido dela tá jogando videogame. Mas eu quero expandir mais um pouquinho esse conceito que é muito importante aqui pro seu desenvolvimento pessoal. Eu presto atenção nos detalhes. Então, digamos que eu estou preso numa missão onde vários bonecos invadem o local e eu tenho a minha tropa de 4 homens, eu e mais 3. Considerando que eu estava morrendo muito pelas costas, algum inimigo me dava coronhada e eu era nocauteado na hora, eu ia lembrando dessas formas de perda que eu tive. Putz, eu estou morrendo demais por ter sido atacado pelas costas. Vou cobrir as minhas costas, vou ficar na cobertura de alguma parede que fica atrás de mim enquanto eu vou metralhando os inimigos. Era uma estratégia que eu adotava. Eu tô perdendo porque um bicho grande que invadiu ali o local em que eu estou, ele me matou com um golpe. Então a estratégia que eu adotava para eu derrotar esse monstro era atacar de longe. Então tacava granada, prendia granada no chão para esse bicho pisar e explodir um pedaço para tudo quanto é lado e atirava, porque já chegou a ter uma fase em que não era um único bichão, eram 4. 4 bichos que poderiam me matar de uma vez com um único golpe, tá ligado? E o que piora nessa situação é que quando esses bichões atacavam os meus aliados, eu tinha que ir lá até eles para ressuscitá-los, porque o boneco fica lá no chão dizendo para você revivê-lo, né? E aí você aperta um botão lá que ele revive, só que você tem que estar do lado do boneco. E aí na maioria das vezes quando eu ia reanimar a minha tropa, os inimigos estavam rodeando cada membro nocauteado, o que fazia com que eu fosse atacado, e aí por eu ter ido salvá-los, eu morria no lugar deles. Então qual era a estratégia que eu adotava? Sabendo que eu podia correr o risco de ir lá, ajudá-los e ainda morrer logo em seguida, era me manter próximo desses personagens e ajudá-los o máximo possível para evitar com que eles fossem nocauteados com tanta facilidade. Eram algumas estratégias por olhar para o erro que eu adotava ali no meu comportamento de jogo, ao qual, ao longo desse texto, você também vai perceber que eu consigo adaptar isso para minha vida, tá ligado? Um simples conceito de você não querer perder no jogo, adaptado para um simples conceito de você não querer perder na vida. Eu me concentro no que eu estou fazendo de errado. E essa visão eu trago para minha vida, como eu já comentei para você. Por exemplo, meus vídeos estavam pegando poucas visualizações, porque eu não consultava outras redes sociais. Atualmente eu consulto o Reddit, o Instagram, o Threads, o Twitter X, o Facebook e o TikTok para saber, para eu ter uma prova de que aquele tema que eu escolhi, ele é relevante. E quando eu falo relevante, em que sentido, né, que eu costumo abordar? Que ele tenha muitas curtidas, que ele tenha compartilhamentos, que ele tenha pessoas comentando sobre eles. Então, quanto mais comentários, mais energia é posta
nesses temas por parte das pessoas, eu consigo encontrar ali, digamos, uma comunidade onde aquele assunto é de extrema importância e aí de alguma maneira eu criar um conteúdo sobre esse assunto para atrair essa comunidade já existente para os meus conteúdos. E eu não estou falando de temas que estão em alta, mas sim daqueles temas que as pessoas falam sobre ele todos os dias na internet. Inclusive, eu acredito que o tema paciência, de acordo com as pesquisas que eu fiz, ele seja um desses temas, mas eu não vou ter certeza disso até eu lançar o meu vídeo no canal e comprovar se num período de 24 horas eu consigo ter várias visualizações ali nesse intervalo. E outra coisa que eu observo muito é a onipresença de um tema. Quanto mais o tema for onipresente, melhor. Onipresente no sentido de ele é muito engajado no TikTok, ao mesmo tempo que ele também é engajado no Twitter X, ao mesmo tempo que ele também é engajado, por exemplo, no Facebook, ao mesmo tempo que ele é engajado também no Instagram, ao mesmo tempo que ele também é engajado no Reddit, tá ligado? Em várias redes sociais esse tema é extremamente engajado. Há uma energia enorme investida por parte das pessoas em falar sobre aquele assunto. Antes eu escolhia os temas que não eram tão presentes na vida das pessoas, o que me resultava em nenhuma visualização, zero. Necas de pitibiribas, tá ligado? Meu conteúdo era praticamente invisível, ignorado. Eu era praticamente um fantasma do conteúdo. Para você ter uma ideia, eu até desenvolvi uma rotina de criador de conteúdo onde eu consigo fielmente atrair um público que permaneça no meu canal do YouTube. E cara, isso me deu muita constância para eu conseguir criar mais rápido. Pelo simples fato de eu ter entendido quais eram os gatilhos que me induziam ao erro, que é jogar o meu conteúdo mais para o futuro e ficar adiando ao invés de eu de fato sentar e criar aquele conteúdo. E por consequência dessa demora em lançar os meus conteúdos, eu não conseguia fazer com que eles fossem vistos, visualizados pelas pessoas. Então aqui eu trouxe um print do meu desempenho do meu canal, eu pego visualizações todos os dias. Esse vídeo aqui da Aura, que está aqui destacado, é um dos vídeos mais visualizados do meu canal. Inclusive eu peguei esse vídeo que deu muito bom no meu canal como uma referência dos comportamentos que eu poderia adotar para eu conseguir várias visualizações dentro de um período de 24 horas, ou seja, é um conteúdo que, sei lá, me dá visualização meio-dia, 3 da tarde, 8 da manhã, meia-noite. Tem uns cara doido que assiste vídeo de madrugada também, 6 da manhã. A qualquer momento do dia me traz visualização, o que é bom para quem quer conseguir as 4.000 horas assistidas. E o meu objetivo, através desse caso de sucesso, digamos, que eu tive, é replicar cada um dos padrões que eu utilizei lá atrás para fazer esse vídeo da Aura nos próximos vídeos que eu vou lançar. Então, muito dessa onipresença que eu utilizo ali das outras redes sociais foi uma das missões que eu consegui cumprir com esse tópico Aura. Inclusive, o tema do vídeo é como formar aura na vida real. Foi um tipo de público ali que serviu de teste para eu testar uma estratégia que eu havia aprendido, tá ligado? Então, eu aprendi essa estratégia, decidi testar, deu bom, tô querendo replicar ela de novo em outros temas, tá ligado? Só que em temas que atraiam um público que é interessante para mim. Então, a maioria das coisas que nos tornam impacientes vem dos gatilhos que nós não reconhecemos. Por isso eu identifiquei os meus, eliminei cada um e criei uma rotina de criador de conteúdo para focar toda a minha energia em produzir mais, reduzindo distrações e me dando mais força.
Então a próxima coisa que você precisa ter em mente é encontrar os gatilhos que causam a sua impaciência, porque assim você vai facilitar a eliminação de cada elemento que te mantém nesse estado. E para isso vamos falar sobre amizade. Digamos que você tem um amigo que você não gosta tanto, mas convive com ele, você tolera a presença daquela pessoa porque um amigo em comum gosta da companhia daquele cara. Eu já fiz isso muitas vezes por respeito a um brother. Então no passado tinha um sujeito que eu não gostava tanto porque sempre dava uns vacilos comigo. E o mais irônico é que eu nem precisei eliminar esse cara da minha vida. Foi ele que saiu sozinho. Então ele casou com uma mulher aí e eu nunca mais tive notícias dele. A única coisa que aconteceu mesmo foi dele me mandar uma solicitação de amizade, eu aceitei, tá ligado? Não sou tão rancoroso assim. Então a única coisa que eu fiz depois de aceitar a solicitação de amizade foi ver que ele estava casado com uma mulher muito mais velha do que ele, que já tinha 2 filhos, acho que era um casal, não vou lembrar de cabeça, onde ele se relaciona com essa mulher. Se pra ele tá tudo bem, tá ligado? Namorar com uma mãe que tem 2 filhos, maravilha, tá ligado? Não vou julgar isso, a vida do cara, ele faz o que ele achar interessante. Eu só cheguei a comentar um pouco com um amigo meu que gosta desse cara, tá ligado? Então, nada além disso. Mas para contextualizar, eu vou criar nomes fictícios para ficar mais fácil de eu conseguir explicar. O meu amigo se chama Clóvis e o cara que eu não gostava se chama Ari. Na minha adolescência, o Ari saiu da nossa roda do intervalo e aí ele foi andando até um grupo de 4 meninas, mais ou menos uns 20 metros ali da onde a gente estava. E do nada, segundo o próprio Ari, ele me colocou no meio da conversa. Eu fiquei meio, como assim? Como se eu tivesse pedido para ele perguntar para a menina se ela ficaria comigo, sendo que eu não fiz essa porra, tá ligado? Eu fiquei puto na hora que ele me contou. Dá um olho só de lembrar, até anotei aqui. Porque, mano, o cara sai da rodinha de amigos onde eu tô, vai lá falar com 4 meninas, escolhe uma delas ali para falar, uma delas era modelo, inclusive, a que ele conversou com ela, e pergunta se ela ficaria comigo, tá ligado? Do nada isso. Tipo, eu nem pedi pro cara fazer isso. Então eu achei uma puta sacanagem, fiquei possesso pra caralho. Uma mina até disse que eu era bonitinho, mas bonitinho é feio arrumado. Mesmo assim eu fiquei bolado com isso. O cara já começou a desgastar a minha relação com ele ali, minha amizade que eu tinha, né? O pouco que eu tinha naquele momento. Porque ele estragou qualquer chance que eu tinha. Não sei se eu tinha alguma chance de ficar com aquela mina que eu teria com ela, tá ligado? Então, mano, eu não sei por que ele falou de mim e, sinceramente, ele nunca bateu muito bem das ideias. Tinha uns papos meio estranhos da vida pessoal dele que ele contava pra mim, que eu nem vou comentar aqui porque é muito pessoal, tá ligado? Em respeito ao cara. Por mais que eu não goste da pessoa, não vou ficar expondo coisas pessoais que se fossem feitas comigo, eu provavelmente ficaria desconfortável também. Eu só lembro que ele sempre foi meio carentão, então talvez até seja por isso que eu tenha um pouco de receio de conviver com pessoas que são extremamente carentes, que estão sempre sozinhas. Mano, eu tô sempre sozinho, eu não sou carente desse jeito, tá ligado? Eu não consigo entender. Porque essas pessoas carentes, elas acabam te envolvendo em situações que você fica profundamente desconfortável sem a menor necessidade. Que foi o caso ali do cara perguntar pra menina se ela ficaria comigo, tá ligado? Sem eu ter perguntado. O cara, não sei qual era a intenção dele, se ele realmente queria ficar com a menina e meteu eu no meio. Não sei. Louco. O cara é louco. Mas no caso daquele cara, ele ficava tão desconfortável que ele fazia besteira. Então esse meu amigo Clóvis aí, ele vivia passando pano dizendo, mano, fico bravo com ele, porque ele tem isso. Também conhecia bem as coisas pessoais ali que ele compartilhava, porque ele compartilhava comigo e com o Clóvis, né? Então a gente meio que tem essa empatia pelo cara, só que o Clóvis tem muita empatia. Eu tenho, sei lá, 10%, o Clóvis tem 80%.
eu já tá com foda-se. O Clóvis, ele dá aquela passada de pano ali, tentando ali entender por que que o cara fez alguma coisa, tá ligado? Por mais que isso prejudique ele. Então tem essa passividade ali do Clóvis, enquanto eu sou mais um pouco agressivo, tá ligado? Só que o Clóvis não ficaria tão passivão assim para sempre. Tanto que, uns 7 anos depois, o Ari começou a falar mal da mulher do Clóvis. Então nessa época o Clóvis já estava casado com uma mulher. E quando o Clóvis ficou sabendo das historinhas que o Ari contava sobre a mulher dele, ele não ficou puto. Perguntei pra ele, né? Ele não ficou puto. Mas ele foi tirar satisfação. Porra, que porra é essa aí que você tá falando da minha mulher, mano? Da onde você tirou isso aí? Eu não sei que fim se deu esse atrito, né, entre os dois. Eu só sei que o Ari, ele se afastou, tanto de mim quanto do Clóvis. E hoje eles não conversam mais. Mas o Clóvis, eu perguntei pra ele, né? Ele disse que não tem raiva, não tem mágoa, não tem nenhum tipo de sentimento negativo assim pelo Ari. Ele diz até que conversaria com um cara de boa, que trocaria uma ideia ali, como nos velhos tempos. Já eu quero distância, eu sou diferente, eu tenho motivos suficientes para não querer conviver com ele. Então o Ari sempre foi um filho da puta comigo, não vou mentir, mas eu sempre perdoava, que nem o Clóvis costuma fazer, mesmo considerando ali que o cara falou mal da mulher dele. Mas infelizmente o Ari, ele sempre arrumava um jeito de me desrespeitar de novo. Então teve uma tarde que a gente estava na sorveteria, tava eu, o Ari e a minha namorada que eu tinha na época. E de repente começou a chover muito forte, e como eu tinha muito medo de chover aquelas pedras de gelo, porque essa chuva há um tempo atrás havia quebrado muita lataria de carro, numa tarde em que eu trabalhava ali com fast food. Eu não lembro se eu tinha carro na época, eu acho que eu não tinha, que eu ia de bike, por sorte, né? Então na primeira garoa que começou a dar naquela sorveteria em que eu estava, eu já comecei a entrar em pânico. Então eu já queria sair correndo, fiquei apressando os dois mesmo, fui escroto, fui mal educado mesmo, fui grosseiro. E tanto eu fui extremo nesse meu medo, nesse meu pânico que eu tinha, que quando eu saí do carro para abrir o portão da garagem, que eu dirigia até a minha casa, o corno manso, filha da puta, reclamou com a minha namorada na minha ausência. Então eu saí do carro para abrir a garagem, ficou ele, que estava do meu lado, e ficou a minha namorada. Então ele olhou para ela e perguntou, ele é sempre mal educado desse jeito? Eu não lembro o que ela respondeu na época, mas isso me marcou tanto que eu lembro até hoje. Quando ela me contou, eu fiquei puto, fiquei decepcionado, mas no fundo eu sabia que eu não deveria, porque ele sempre foi esse arrombado, tá ligado? Então pra você ter uma ideia, quando a gente era adolescente, teve uma vez que ele ficou trocando mensagem com uma garota que eu gostava. Então, quem não garante que esse malandro safado não tentaria fazer o mesmo de novo, só que pessoalmente ali no meu próprio carro? Então foi por causa de motivos como esse que eu passei a eliminar esses desconfortos. Então você perdoa, perdoa, perdoa e o cara não muda, mano. O cara insiste em ter aquele comportamento que te irrita e uma hora o saco acaba. No começo, eu confesso que eu até gostava do Ari, como um amigo ali, um colega de escola. Mas depois do primeiro vacilo, eu já comecei a me afastar. No segundo, eu afastei mais ainda. Até que eu me cansei e eu não me importei mais. Tanto que geralmente era ele que me procurava, tá ligado? Eu nem procurava saber notícia do cara, não ia mais na casa dele, não mandava mais mensagem. Tanto que naquele dia da sorveteria, foi ele que veio aqui em casa. Tanto que eu ia sair com a minha mina, eu chamei ele. Burrada que eu fiz de chamar o filho da puta pra ir com a gente, foi porque ele veio até mim. Então o Ari era um gatilho de impaciência que com o tempo eu fui eliminando. E agora que você já entendeu o que é a impaciência e como você pode observar os ativadores que te fazem sentir isso,
Vamos falar sobre a paciência. A paciência é uma resposta a um estado de espera. Então imagina que você está numa fila de banco para você pagar uma conta, ou melhor, para você cadastrar o token no celular para fazer transações sem você precisar ir ao banco. Então você está nessa fila pela mera espera da facilidade em receber e enviar dinheiro usando o seu celular. Então quando você dá uma ordem para o seu filho, você espera que ele faça exatamente o que você disse sem perguntar o porquê. E quando essa espera não é recebida, a impaciência aparece, diminuindo todo o espírito de carinho e apego, onde você precisa se apegar à responsabilidade de você cuidar daquele ser humano. Então, se você está preso numa fase de um jogo, você espera ter a capacidade de vencer os inimigos e avançar na história. Mas você não espera que os inimigos te matem com um único golpe. Você também não espera que você fique travado fazendo as mesmas coisas por 2, 3, 4 dias, porque isso vai completamente contra a sua expectativa de continuidade. E o que me ajuda a ser paciente é esperar pelo pior e me surpreender com o melhor. Então, numa situação em que eu estou jogando um jogo que eu sei que é difícil, então eu usei o Gears of War como referência. Eu sei que eu vou tomar tiro, eu sei que eu vou morrer em algumas partes. Na verdade, eu espero que eu morra o tempo todo, essa é a minha espera quando eu jogo Gears of War. Eu sei que o jogo é difícil, eu sei que eu tenho um risco de eu morrer muito antes de eu conseguir de fato passar a missão. Eu espero que surjam vários inimigos que me matem com um golpe só. Eu espero que surjam vários inimigos que me deem uma coronhada e eu já seja nocauteado. Então eu espero por tudo isso, tá ligado? Porque eu não acredito no positivismo barato, onde tudo é lindo e maravilhoso, tá ligado? Onde coisas são flores, onde a vida é um morango. Eu gosto de olhar para a dor e para o sofrimento a fim de evitá-lo. Porque quando eu sei que ele existe, eu consigo me preparar contra ele. Isso é o que me mantém focado, sem me preocupar com o tempo. Focado nos erros que eu já estou esperando. Então eu espero cada erro do que acontece, fazendo ali com que eu não fique puto, tá ligado? Enquanto eu tô jogando. A paciência é sobre tolerar o desconforto e a espera. É você se permitir passar por algo que não é agradável agora, com a certeza de que o que vem depois será melhor. E a ironia da vida está justamente nisso. Queremos o controle, mas o controle só vem quando aceitamos que a espera e o desconforto são partes do processo. E o que é você aceitar a espera e o desconforto ao mesmo tempo? Falando sobre a vida, é você saber que se o seu carro quebrar, você, por já ter esperado que ele quebrasse devido a algum defeito que ele tem, você já estar preparado para quando isso acontecer. Então, furou o pneu no meio da estrada, você já tem um macaco ali dentro do seu porta-malas e aí você consegue erguer o seu carro, você já sabe também. E se você não souber, você pega um vídeo na internet para você conseguir trocar o seu pneu. Então, cabe ali você também ter o preparo de você ter os dados móveis ativados no seu celular para você conseguir colocar o pneu e continuar seguindo ali no seu percurso que você definiu ali como destino. Outra situação é você sabendo que você é tímido e considerando que você vai no encontro, você treinar falando no espelho, treinar a conversa que você vai ter ali com a pessoa, com alguém. É você já ter se preparado antes através de um curso que te ensina a conversar com as pessoas, para que na hora ali do desconforto, apesar da timidez, você consiga já esperar que haja um momento de silêncio onde você vai ter que improvisar alguma coisa para você conseguir
fazer daquele silêncio uma coisa confortável para aquela pessoa com quem você está se encontrando. Outra situação é você esperar que você a qualquer momento fique sem internet e você colocar o crédito no seu celular para você continuar trabalhando e postando os seus conteúdos enquanto a internet da sua casa não volta. Porque você já esperava cada uma dessas situações de desconforto. Então é basicamente a lógica matemática para você moldar aí no seu comportamento, é você esperar que o desconforto já aconteça para que você não seja surpreendido por ele. É você esperar 0 visualizações num vídeo, mas você não ficar preocupado com isso, porque a sua maior preocupação é postar o próximo enquanto o YouTube se encarrega ali de fazer o trabalho do algoritmo, enquanto você está ali sendo o mais produtivo possível, criando um outro vídeo que, apesar desse primeiro não ter tido visualizações, esse segundo possa ter. Então você multiplica ali a sua possibilidade, o seu ato de esperar por 0 visualizações, fazendo com que algo que você de propósito não esperava, por mero calculismo da sua parte, você se surpreenda e você possa de fato ficar feliz por, sei lá, ter 1 visualização, 2 visualizações. Ou então por seus vídeos começarem a ser divulgados de repente, por obra do algoritmo ter identificado o público que se identifica com seu conteúdo e passar a mostrar mais vezes para essa galera. E o que eu quero que você entenda é que a paciência não é passividade, mas a capacidade de agir com calma em meio ao caos. Então você convive com o caos para que você... Então você convive todos os dias com o caos, todo momento, a cada segundo da sua vida, para que quando um pedacinho de paraíso pingue ali no seu caos, você sinta como se estivesse passando uma Lamborghini na sua rua. Você fica admirado com aquilo e não consegue mais parar de olhar. É você ter essa surpresa, tá ligado? De tanto que você espera menos das coisas. E por você já estar acostumado com o caos, isso te promove uma calma, uma racionalidade. Então, para você ser uma pessoa mais paciente, você não precisa fugir de tudo. Pelo contrário, você precisa confrontar os seus próprios gatilhos de impaciência, convivendo com eles no seu dia a dia, e aprender a esperar naquilo que te dá poder. E quando eu falo que você tem que esperar naquilo que te dá poder, por exemplo, se você tem um trabalho que você não gosta e você espera que você seja xingado pelo seu chefe, mas ao mesmo tempo você está disposto a passar por aquilo para colocar comida na casa da sua família, então você é um homem que tem uma esposa e 2 filhos, um casal de filhos, onde você se sente recompensado por chegar cansado no final do dia e você receber os seus filhos te abraçando, dizendo o quanto esperavam que você chegasse, e compartilhar ali um momento de jantar com essas pessoas que você considera importante, esse é o poder que eu posso definir, onde você é multibilionário, mas não é de dinheiro, tá ligado? Então é desse poder ao qual eu me refiro, de você suportar uma situação ruim em busca de um bem maior. Seja de uma versão sua que você quer ter no futuro, ou de pessoas que de alguma maneira contam com você para terem um futuro mais facilitado, mais melhorado. Então, ao invés de você lutar contra o tempo, comece a usá-lo a seu favor, encontrando nas pausas a força para vencer as suas adversidades. E aqui do lado eu vou deixar um vídeo onde você pode aprender a lidar com as adversidades, onde você consegue lidar com as situações e consegue ter comportamentos de uma pessoa inabalável. Um abraço e eu te espero nesse vídeo.